Olha, os dividendos da Klabin podem acabar e ninguém está falando sobre isso. As ações da Klabin subiram quase 8% no último ano, porém, de 1º de janeiro para cá, a gente vê uma queda de quase 7%. Agora, por que isso está acontecendo? Bom, a Klabin tem um problema que está preocupando o mercado e isso pode afetar diretamente os dividendos. E aí ficam algumas dúvidas como os dividendos da Klabin vão mesmo acabar? O que dá para esperar para os próximos meses? E deixou de valer a pena investir em Klabin? Devo vender minhas ações se eu tenho elas? A gente vai te ajudar a responder essa pergunta nesse vídeo que está bem completo, presta muita atenção em tudo que o meu sócio Felipe Almeida vai trazer daqui para frente. Se isso for interessante, já deixa o dedo no like e bora pro vídeo. Todos os resultados que eu vou te apresentar da Klabin aqui são referentes ao terceiro trimestre de 2024. Enquanto eu gravo esse vídeo, o quarto tri ainda não foi apresentado. E é por isso que toda e qualquer visão precisa ser em cima do que a gente já tem, beleza? Dito isso, vamos olhar para os resultados da empresa para concluir qualquer análise aqui. Se a gente olha para o volume de vendas da Klabin, a gente vê ela ficando quase no 0 a 0, vendendo 3% a menos. Sendo que a receita líquida aumentou praticamente 14% no mesmo período. Então ela vendeu menos, mas ainda assim colocou mais dinheiro para dentro da empresa. E aí uma das consequências disso, quando a gente vai olhar, foi o lucro líquido que praticamente triplicou. E aí aqui a gente já tem uns pontos para se perguntar, poxa, se a receita subiu 14, como é que o lucro subiu tanto assim? E aí, de acordo com a própria Klabin, tem algumas razões para isso. Primeiro foi o preço da celulose, o maior volume de vendas de papéis e embalagens e a própria valorização do dólar frente ao real no período do ano passado. Se a gente abre esses números mais especificamente, a celulose, que é a principal commodity por trás da Klabin, teve uma redução de vendas de 25%. Aqui sim a gente fala de um número relevante. Sendo que o preço internacional da celulose, esse aumentou em 38% para fibra curta e em 6% para fibra longa. Por outro lado, o volume de vendas do papel cartão da Klabin, esse subiu cerca de 25%. E boa parte desses resultados aqui tem a ver com a variação do dólar, que saiu dos seus 4,88 ali no terceiro tri de 23 para 5,55, que era o valor do terceiro tri de 24. Poxa, Felipe, mas o que é que o dólar tem tanto a ver com o resultado da Klabin? Basta a gente olhar para esse gráfico que eu tirei ali do Investidor 10 e a gente perceber que somente 64% da receita da Klabin vem do Brasil. Isso em reais. O resto tá dolarizado vindo de outros países do mundo. Ou seja, dólar valoriza, é natural que o impacto seja positivo ali para a empresa. Ah, Felipe, então o dólar chegando mais perto de 6 agora? Nossa, então a Klabin vai voar. Como é que a gente pode falar de secar dividendos num cenário como esse? E é exatamente isso que eu quero te pontuar. O que é que dá para esperar da Klabin nos próximos meses? E mais ainda, o que é que deve acontecer com os dividendos da Klabin em 2025? E é isso que a gente vai falar logo em sequência. Agora, a grande verdade é que a maioria dos investidores acaba se confundindo na hora de tomar uma decisão de investimentos por causa do cenário econômico atual. Eles acabam lendo esse tipo de manchete aqui, ó. Klabin vai cortar dividendos, o que esperar para 2025? Ou, mais que isso, Klabin está atrativa, por que mais analistas recomendam compra da Klabin? Ou o próprio JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, elevando a Klabin para compra com possibilidade de upside de 29%. E aí o cara fica sem saber o que fazer. Poxa, o dividendo vai secar, então eu vou vender? Opa, não, fulaninho tá recomendando aqui, então eu vou comprar. Ah, agora caiu a receita demais, eu vou pensar em vender. E se é assim que em algum momento você escolhe qual ativo você vai comprar e qual você vai vender, muito provavelmente você tá perdendo dinheiro. Ou no mínimo você tá deixando muito dinheiro na mesa. Muito provavelmente isso tudo é falta de uma estratégia clara de saber qual ativo você tem que comprar, qual você tem que vender e quando fazer isso. E pode até ser que agora você não se preocupe muito com isso. Ah, Felipe, eu vou escolhendo as ações ali pelo que eu vou achando correto, pelos meus próprios estudos, até ver no que dá. Só que eu te garanto que daqui a 10 anos, se isso custar a tua aposentadoria por mais tempo, você vai querer ter começado a investir melhor 10 anos atrás. E é justamente para evitar esse tipo de atraso na tua vida financeira que a gente libera toda semana algumas sessões de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. São sessões assim que costumam mudar o rumo financeiro dos investidores que acabam passando por ela, como é o caso do Roberto, que mandou essa mensagem ali pra gente. E o foco é que durante 1 hora a gente analise a tua carteira de investimentos de forma individual, analisando o teu contexto de vida e os teus objetivos, para que aí sim você tenha um plano estratégico para saber sempre qual ativo comprar e qual vender. Para você participar dessa sessão de consultoria gratuita, aí você precisa fazer a leitura desse QR Code que tá aqui na tela em algum lugar ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, entendido então o contexto que a Klabin tava há alguns meses atrás no último resultado, vamos ver o que é que a gente tem pela frente. E aí aqui a gente vai usar duas óticas para analisar. Primeiro, sobre o possível corte de dividendos e segundo, sobre as perspectivas dos resultados que a gente tende a ter pela frente. E aí, começando pela possibilidade dos próximos resultados, o fato é que a Klabin deve ter uma alta de produção de 200
200 mil toneladas em 2025. E isso deve acontecer principalmente pelo aumento da produção de 2 máquinas instaladas no Paraná e a reativação de uma fábrica de reciclados em São Paulo. Agora, por que isso é importante? A Klabin produzindo mais, ela vai melhorar diretamente um grande problema que vem pegando no pé da Klabin há alguns anos, que é a alavancagem, o nível de endividamento da empresa. Especialmente da metade de 2023 para cá, a Klabin tem tido grandes problemas com o endividamento, que acontece justamente por causa da alta prioridade em novos investimentos que a empresa fez. E no terceiro TRI de 24, a gente teve um aumento ainda mais, chegando a um múltiplo de dívida líquida sobre EBITDA de 4,1, como mostra a linha verde desse gráfico. E aí é natural que se uma empresa está com uma carga de dívida mais alta em relação ao fluxo de caixa que ela gera, isso vai impactar diretamente os dividendos, vai sobrar menos dinheiro como lucro líquido para priorizar o pagamento de dividendos. E por essas e outras, de 2022 para frente, a gente acaba vendo o dividend yield da Klabin ficando um pouco mais espremido, como mostra esse gráfico. Agora, nem tudo é lado ruim. Se a gente atrela os próximos resultados à própria variação do dólar, de acordo com o diretor financeiro da Klabin, a cada 10 centavos de valorização do dólar em relação ao real, são acrescidos ao EBITDA, a geração de caixa da Klabin, 160 milhões de reais. Ao mesmo tempo, os custos da empresa e os investimentos de manutenção, boa parte deles também são em dólar. Então é natural que a empresa se beneficie numa ponta da alta do dólar, mas acabe aumentando seus custos na outra também. E justamente pensando nesse processo de desalavancagem, que é um dos focos da Klabin para os próximos trimestres, ela deu início ao projeto Platô, que tenta vender parte das suas terras para atrair investidores no setor. Então assim, o que a gente vê é um cenário de conflito. Por um lado, a dívida, que já era um problema que a gente vinha falando aqui no canal já há alguns anos sobre a Klabin. Isso acaba estreitando os dividendos, cada vez menos margem, e recentemente a dívida aumentou ainda mais. Em compensação, o dólar mais alto, apesar de aumentar os custos da empresa, aumenta a receita. Isso gera uma margem maior. Como é que a gente faz para saber se a Klabin faz sentido para uma estratégia de quem está pensando em dividendos? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer para responder isso com clareza é parar de tentar projetar e adivinhar o futuro. E para isso a gente pode se embasar numa estratégia sistemática que usa dados e números que a gente já tem para entender se uma empresa faz sentido ou não para quem pensa em dividendos. E foi pensando nisso que a gente criou a estratégia máquina de dividendos, que assim como todas as estratégias que a gente usa no Clube do Valor, é uma estratégia sistemática, baseada em critérios muito claros, como critérios de liquidez, critérios de lucro positivo e crescente nos últimos anos, limites de payout que precisam ser saudáveis, empresas que não sejam muito voláteis e, óbvio, que paguem dividendos altos nos últimos 3 anos. Ah, Felipe, mas por que investir assim é muito melhor? Não é melhor considerar as projeções da Klabin para tomar uma decisão? E a verdade é que investir usando a estratégia máquina de dividendos deu um retorno muito positivo no passado, onde o índice Bovespa ficou bem longe da estratégia máquina de dividendos. Inclusive, você consegue entender como foi criada a estratégia máquina de dividendos baixando um e-book gratuito que a gente escreveu para te contar tudo isso e te revelando, no fim, 7 empresas que estão dentro desse mês sendo as maiores pagadoras de dividendos da bolsa. É só clicar aqui em cima que eu vou deixar esse e-book gratuito para você ou na descrição do vídeo. Aí, quando a gente olha para a Klabin, só de olhar para o lucro líquido da companhia nos últimos anos, a gente vê que 2022 teve um pico, mas de lá para cá o lucro, na verdade, vem caindo. Então ela não tem lucro crescente nos últimos 3 anos. Esse critério por si só já mata ela de entrar na máquina de dividendos. Além disso, se a gente olha para o dividend yield dos últimos 3 anos também, a gente vai encontrar uma média ali girando em torno de 5,5%, 6% ao ano. Enquanto que nesse momento, a 10ª colocada da estratégia máquina de dividendos, que conta com o menor pagamento médio nos últimos 3 anos, ela está na casa de 7,6% ao ano. Então ainda assim a Klabin não entraria entre as 10 maiores pagadoras da bolsa nesse momento. Então perceba que para tomar uma decisão clara de saber qual empresa comprar e qual vender, a gente não necessariamente precisa ficar tentando entender o que vai acontecer com o dólar, se a empresa vai conseguir baixar a sua dívida, mas sim se basear em critérios claros e testados e que já funcionam há décadas. Dito isso, se você quiser entender por que o preço dos imóveis pode cair pra caramba no Brasil nos próximos anos, aí eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.